Oiê, esse é o Frontcast, um podcast para quem quer informações de qualidade sobre saúde, estilo de vida, negócios e gestão. Eu sou Camila Moretti, médica, e sou a host desse projeto. O meu objetivo aqui é simplificar informações sobre saúde, desmistificar os assuntos tabus e colocar aqui todos os assuntos que são tendência. E os anunciantes desse podcast são a Rede Adventista de Saúde, a Farmácia Tem Tudo Popular e o Laboratório e Clínica São Moreno. Oi, nós vamos começar mais um Frontcast com um assunto muito importante que é saúde ocular. Nesse mês, no dia 10 de julho, é o mês que se fala muito sobre a conscientização da saúde ocular. E aqui a gente tem o Augusto Almeida, que é oftalmologista, médico do Hospital Adventista de Belém. E nós vamos falar sobre esse assunto que é muito importante, principalmente porque a gente está em julho, né? Sim. Mês de férias. Mês de férias, e aí chama muita atenção a gente pensar, né, nos olhos, na saúde ocular. E aí, Augusto, eu queria entender como é que a gente pode pensar que a gente tem saúde ocular? Bom, primeiramente, boa noite, Camila. É uma honra participar do mais um Frontcast nos estúdios aqui do Front Saúde. Bem, vamos falar de um tema que eu gosto muito, sou oftalmologista, eu gosto muito de saúde ocular. É importante você entender que a saúde ocular, ela te acompanha desde o nascimento. Tem algumas coisas, por exemplo, você é ginecologista. Geralmente, às vezes, você vai se preocupar em determinado momento da sua vida. A saúde ocular, não. Começa após o parto, com o teste do olhinho, e vai acabar só quando a pessoa morrer, no caso. Porque em todo momento da vida, você tem que dar atenção à saúde ocular. Então esse é um tema, eu acho que é muito importante. E é um tema assim, muito presente na nossa vida, principalmente com o negócio de tela, dessa necessidade que nós temos cada vez mais de enxergar melhor. Então é um tema muito relevante. Principalmente agora nesse mês de férias, julho, a gente vai falar um pouquinho mais sobre os cuidados que você tem que ter com a sua saúde. Eu falo muito assim, né? Saúde ocular é super importante, mas pouco a gente ouve se falar, né, da saúde ocular. Tu começaste a falar aí do teste do olhinho. O que é o teste do olhinho? Bem, o teste do olhinho é o teste que se faz quando a criança nasce. É bem interessante falar de um tema que aconteceu há coisa de uns 10 meses atrás, que foi aquela doença da Lua, a filha do Thiago Leifert. Aquilo ali só foi diagnosticado pelo teste do olhinho. O que consiste o teste do olhinho e quem faz o teste do olhinho? O teste do olhinho é feito, tem aquele teste do pezinho, o teste da orelhinha, e um dos testes que você faz ao nascimento é o teste do olhinho, que ele vai diagnosticar, ele não vai diagnosticar grau, ele não vai diagnosticar coisas mais profundas, ele vai diagnosticar apenas se seu filho tem o reflexo vermelho presente. Hoje em dia a gente não tem muito mais isso, mas sabe quando a gente batia a foto e ficava com aquele reflexo vermelho? Com cara de vampiro. Aquilo é bom. Aquilo é maravilhoso. Aquilo é ótimo. Aquilo é ótimo, porque mostra que a tua retina tá boa. Então, quando você joga uma luz no olhinho da criança, isso pode ser feito pelo oftalmo ou pelo pediatra, o que trabalha na sala de parto. Quando você joga uma luz no olhinho da criança e você vê aquele reflexo vermelho, ótimo, tá legal, tá muito bom. Isso pode ser feito ao nascimento, nos primeiros dias de vida. Quando você vê um teste do olhinho e que o reflexo tá alterado, tipo tá branco, aí você tem que saber que isso pode ser alguma doença. E aí tem que ir no oftalmo. Então pode ser retinoblastoma, que foi o que a filha do Thiago Leifert teve. Pode ser catarata. Pode ser muito relacionado à prematuridade. Então, assim, bebês prematuros tendem a ter problemas oculares. Então, é esse teste que você joga uma luz, incide no olho e você percebe esse reflexo vindo da retina, um reflexo avermelhado. Isso é bom, isso é ótimo. E ele tem que ser feito nos primeiros dias de vida. E é isso que é importante, né? A gente se preparar e hoje ter uma política pública, né? Para que a gente consiga realmente fazer esses diagnósticos precoces. Mas a gente está em julho, né? Sim. E em julho a gente fica aí na loucura de exposição ao sol. E aí eu queria ver contigo, quais são as proteções que a gente tem que ter nesse momento que a gente está muito exposto ao estímulo luminoso? Olha, é importante, assim, a gente vai para Salinas, as crianças começam a ficar cada vez mais... Agora de férias, o celular, o tablet, ele fica um pouco mais livre. Então é importante, é fundamental que você
digamos, vá a um balneário, alguma coisa assim, você use um óculos de sol de qualidade. Assim como proteção também, um chapéu, um boné. O sol, aquele sol forte, ele pode prejudicar um pouco o olho. Não é aquele assim, eu vou daqui para ali, peguei um sol, vou ter um problema. Não, é aquele sol muito forte. E é importante falar que isso é fundamental. Você precisa usar óculos de qualidade. Augusto, como é que eu sei qual é o óculos de qualidade? Isso que eu ia te perguntar, o que é um óculos de qualidade? Porque a gente vai na praia, né? Sim. A gente vê aquelas pessoas passando ali com óculos. E assim, mulher, criança, ela vai ficar ali querendo saber o formato, né? Às vezes a criança, ela quer saber daquele óculos que é mais lúdico. Como é que eu posso saber que é um óculos de qualidade, que eu estou protegendo os meus olhos ou os olhos do meu filho? A única forma, Camila, é você comprando numa ótica de confiança. Mas como é que eu sei qual é uma ótica de confiança? Você pode perguntar ao seu oftalmologista. Por exemplo, qual é o problema? Todo camelô vai vender um óculos sem qualidade? Não sei, não dá para saber. Esse é o problema, é que eu não sei. Eu não sei de onde vem aquele óculos. Então, eu não sei, eu não tenho como saber qual é a procedência daquilo. De uma maneira geral, a gente recomenda que você não use óculos, não compre óculos de camelô, compre óculos que não seja numa ótica. E aí tu vais falar, mas como é que eu sei qual é uma ótica boa ou como é uma ótica ruim? Procura o profissional, Procura o profissional. Você tem que pegar uma orientação com o oftalmologista. Eu sou médico, oftalmologista, não sei outra coisa. Sei lá, estou reformando minha casa. Com quem eu vou me informar? Vou me informar com o meu engenheiro, com o meu arquiteto. Onde é que eu compro um negócio de qualidade? Eu tendo a imaginar que ele vai me informar alguma coisa boa. Então, você pode chegar com o seu oftalmologista, que é o profissional que é capaz de te falar isso, e perguntar, doutor fulano, onde é que eu compro esse meu óculos? E aí a gente pode indicar uma ótica que a gente conheça, enfim, que aí você tem mais subsídio. Isso é muito, muito claro, assim, pra mim. Eu sempre tive uma visão super boa, Augusto. Sim. Aí, quando eu cheguei ali, próximo dos 39, eu comecei a ter dificuldade. Parece que a chave muda. Muda a chave. Muda. Aí o Instagram ficou muito complicado pra mim. Eu falei assim, gente, chegou a minha vez, né? E aí eu fui no oftalmo. Então, e eu digo, como médica, eu não tinha ido com regularidade ao oftalmo, né? Então, assim, a gente vê que mesmo a gente tendo conhecimento, a gente não vai com uma regularidade que é diferente quando a gente faz, por exemplo, um gineco, que você vai anualmente. Então, qual é a regularidade? O que tu aconselhas como prevenção pra gente ter saúde ocular, né? E que eu possa, assim, olha, não posso ficar, só vou ao médico quando eu tô com dificuldade de visão, né? Então, Camila, é interessante, assim, que às vezes o paciente chega com a gente e pergunta, doutor, quem é que vai precisar de óculos? Todo mundo. Uma hora da tua vida, tu vai precisar de óculos. Por quê? A não ser, claro, que você morra antes dos 40 anos, porque toda pessoa com mais de 40 anos vai precisar de óculos. Então, ponto final. Aquela pessoa que tem mais de 40 e que não está usando é porque não foi no oftalmo. Ou não foi no oftalmo, ou tem o braço muito longo, aí ele consegue afastar bem. Mas tem isso. A gente vê umas pessoas assim, né? Olha, afastando ali, né? Mas é esse que é o negócio. Então, assim, aí chega o paciente, doutor, mas eu tenho meu avô que tem 90 anos e ele não usa óculos, ele nunca usou. Será que ele foi no oftalmologista? Será que ele tem a mesma necessidade que a gente tem hoje em dia? Que a geração do meu avô de 80, de 90 anos é totalmente diferente da nossa. Ele não acessa celular, ele não fica... Então, a vida dele é diferente. Então, cada vez a nossa vida mais corrida, com celular, com tela, com um monte de coisa, você precisa de uma boa visão. Então, como tu perguntaste, em que momento? Qual é o momento? Então, vamos lá. É muito importante. Criança nasceu, tem que fazer o teste do olhinho. Legal, fez o teste do olhinho, foi no oftalmo, reflexo vermelho ok, ótimo, graças a Deus. Pelo menos já está tranquilo. E quando que essa criança deve voltar? 1, 2, 3 e 4 anos. Por que com 1, 2, 3 e 4 anos? Porque a criança, nesse momento, ela não
Muitas das vezes ela não fala, ela não sabe informar para a mãe, mãe, eu não estou enxergando direito. Muitas das vezes a mãe vai perceber, a criança está franzindo muito o olho, está trazendo a coisa muito para perto. E às vezes é um atraso educacional que a gente, totalmente, né? Que a gente descobre e que a gente poderia prevenir isso, A professora fala, ela não está conseguindo tirar coisa do quadro, alguma coisa assim do tipo. Então, muitas das vezes é o professor que vai descobrir, tipo, no meu caso, 16 anos, estava ali, não estava conseguindo tirar mais nada do quadro, estava difícil, aí pedi, beleza, com 16 anos eu cheguei, mãe, tá ruim minha vista. Fui no oftalmo, fiz o óculos, mudou minha vida, voltei a enxergar. Então, com 1, 2, 3 e 4 anos, você deve levar seu filho ao oftalmologista. Depois disso, 5 anos, a criança já sabe informar melhor. A princípio, Camila, de uma maneira geral, tu não precisas ir ao oftalmologista de uma maneira geral até os 40. Por quê? Porque é a partir dos 40 que as doenças começam. Mas eu tenho na família um histórico de ceratocone, eu tenho na família um histórico de glaucoma, aí é diferente. Se você não tem... individualizar o cuidado, individualizar. Né? Tem que individualizar. Mas, de uma maneira geral, um adolescente, mãe, estou enxergando bem, tá indo bem na escola. Tu não precisas, a princípio, por exemplo, vamos considerar uma menina de 12 anos, 13 anos. Ela tem que começar a ir no ginecologista. Legal. Não tem essa necessidade com o oftalmo. Isso. Não. Você vai, se tiver necessidade, de acordo com a tua demanda. Aí, beleza, legal. Chegou nos 40 anos de idade, nunca teve que ir no oftalmologista, está enxergando super bem, 40 anos, a partir dos 40, anualmente. Por quê? Porque tem um problema, Isso Camila. É super importante. Tem um problema que é a principal causa de cegueira irreversível do mundo. Deixa eu te perguntar uma coisa aqui antes de falar disso. Chuta, qual a principal causa de cegueira do mundo? Glaucoma? Não. Não é? Principal causa de cegueira, seja reversível ou irreversível. Trauma? Não. Errei, qual? Falta de óculos. Meu Deus, olha aí. Por exemplo, eu tiro meu óculos, eu não consigo ler o que tem escrito aqui, eu não consigo te ver direito. A falta do óculos... Porque cegueira não é... Você não vê tudo, né? Você pode ter... Sim, tem graus. Tem graus, então, né? assim, por exemplo, tem muita gente que, pela falta do óculos, não consegue ler, não consegue trabalhar. Não tem qualidade de vida, né? Não tem qualidade de vida. Então, vamos pensar numa população carente. Eu faço parte de uma ONG que a gente opera catarata de índio, tá? Então, a gente vai numa tribo lá no meio da Amazônia, enfim, a gente vai para Roraima, enfim. Você chega lá, o cara tem 50 anos, ele não enxerga, ele não consegue enxergar. Aí você vai ver, é catarata, é isso? Muitas das vezes é, mas muitas vezes é falta de óculos. Gente. Então, a principal causa de cegueira, só cegueira, ponto, e cegueira do mundo é falta de óculos. Nossa, isso é tão impactante. É falta de óculos. É o cara que não teve um acesso a uma cuidado, coisa... né? Camila, existe uma ONG, isso daí eu participo muito, então eu sei bastante disso. Existe uma ONG que faz óculos a $1. Então, imagina que... Eu já li num livro sobre a história do óculos. Então, imagina $1 você impactar a vida de uma pessoa. Então, é muito complicado. Assim, a gente sabe que tem que ter política pública, enfim, isso daí é uma outra história. Mas a principal causa de cegueira do mundo é falta de óculos. A segunda, catarata. E onde que eu quero chegar? Óculos, faz o óculos, legal, a pessoa volta a enxergar. Catarata, opera a catarata, volta a enxergar. E a terceira causa de cegueira do mundo, e agora irreversível, aí essa tu acertou, foi aquela que tu falou logo no início. Glaucoma. Qual é o problema do glaucoma? É que o glaucoma é tipo como se fosse, eu considero assim, meio que um ladrão. Ele vai roubando tua visão, ele não devolve e ele vai roubando de pouquinho em pouquinho. Devagar, e o paciente vai levando aquilo dali sem perceber, né? Nem percebe. Ele tá dirigindo, ele dirige bem, ele enxerga bem.
só que ele começa a perder visão periférica. Que E é ele- uma das características que chamam a atenção, Sim. né? E aí ele começa a se bater, ele bate numa quina, ele não tem aquele reflexo no trânsito. Então, o problema do glaucoma, que é a principal causa de cegueira irreversível do mundo, é que ele não dá sinal. E quando é que o glaucoma começa? Voltando naquela história lá do adulto, 40 anos. É quando começa a prevalência do glaucoma. Tem criança com glaucoma? Tem, mas não Tem é uma... jovem, tem adolescente? Tem, mas não é o comum. O comum é a partir dos 40. Por isso que a partir dos 40, voltando àquele nosso assunto inicial, você tem que ir ao oftalmologista pelo menos uma vez por ano. Por 2 motivos. Primeiro, porque você vai ter que começar a ter a vista cansada. Presbiopia. Vai começar a afastar. Até o momento que o braço ficou tão curto Ficou que tu não longe que consegue, não dá pra ver mais nada. já era. E aí tu tem que ir no oftalmologista. E pelo glaucoma. E por que quando começam as doenças? Então, toda pessoa com mais de 40 anos vai uma vez ao oftalmologista, está bem, a maioria está bem, vive a vida. E sabe que uma coisa que você falou que me chamou muito a atenção, né? No Brasil, e acredito muito no Pará, que as pessoas têm aquela mania de ir ali na farmácia e escolher seu óculos, chega lá, experimenta um, experimenta outro e escolhe o seu óculos assim, né? Mas é muito. É muito comum, né? É muito comum. E aí eu queria conversar contigo sobre isso, né? Como que a gente... assim, a informação é sempre o mais importante, né? Sim. Porque a gente precisa fazer um exame. Quais são os exames que o oftalmologista faz? Porque as pessoas acham que ter saúde ocular, gente, é só ver se você enxerga direito. Existem outros fatores que a gente precisa ver se a gente tem saúde ocular, né, Augusto? Muito. O exame oftalmológico não se baseia só no óculos, em passar um óculos. Então, assim, é o momento inicial, é o start. Você vai lá ali no oftalmologista e aí ele vai avaliar teu grau e vai ver se precisa usar um óculos, se tem alguma outra doença. Mas o que ele vai ver mais? Vai ver a pressão, vai ver se tu tem catarata, vai ver como é que tá a tua retina. Muitas das vezes ele vai dilatar. Tem muita gente que fala, ai, doutor, tem que dilatar, não sei o que. Tem que dilatar. A dilatação é o exame que vai permitir que você veja no fundo do olho. Então é interessante, é muito interessante. Por exemplo, se você vê a sua veia aqui, você consegue ver, você sabe que tem uma veia aqui, mas você não está vendo a veia em vivo, in natura. No olho, você olha lá no fundo do olho, você vê uma veiazinha bonitinha. E aí, o que isso pode chamar atenção? Diabetes, hipertensão, que aí você vai ver uma modificação na veia. Então, é muito... O exame do fundo do olho sobre dilatação Super importante. é muito importante. É muito importante para outras doenças. A gente recebe muito paciente de endocrinologista, de cardiologista, enfim. Então, o exame oftalmológico... Aí, claro, tem aqueles exames mais específicos. Eu vou querer tirar meu grau, eu vou querer deixar de usar óculos. Aí você tem uns exames mais específicos para avaliar. Mas, de uma maneira geral, é o exame do grau, o exame da pressão e o exame do fundo de olho. Isso daí você tem que fazer sempre no oftalmologista. E principalmente a medida da pressão, que é o que vai... E aí, assim, eu queria deixar um recadinho, é o seguinte... Pressão alta no olho não quer dizer glaucoma. Camila, eu sempre faço uma analogia. Eu pergunto para o paciente assim, me diz uma coisa, tu tem pressão alta do corpo, tem hipertensão arterial. Aí eu pergunto para ele, logo, tu tens AVC ou tu tens infarto? Não. Isso são coisas, é um etapas, sintoma que né? pode levar a essa doença. Então, muita gente pensa que pressão alta é glaucoma. Não. Pressão alta é um sintoma que pode levar ao glaucoma. Nem todo mundo que tem pressão alta no olho tem que necessariamente ser tratado. Então, quem vai conseguir ver isso daí? O oftalmologista. É por isso que é a importância. A gente tem um quadro aqui, né? Que é um quadro que é pergunta de seguidor. Então, Sim. A Paula, ela fez essa pergunta aqui. Quais são os cuidados que ela tem que ter com lente de contato? Porque, frequentemente, o olho dela fica extremamente vermelho. É lente de contato, assim. Lente de contato é muito boa. Você tem que gostar de usar. Eu, particularmente, Augusto, como um paciente,
que usa óculos, que já se consulta há mais de 25 anos. Eu não suporto lente de contato, mas eu não gosto. Eu não gosto de ter que ficar colocando e tirando. E eu só uso lente de contato em ocasiões muito especiais. Por exemplo, a última vez que eu usei lente de contato foi no meu casamento. Então eu usei, bati foto. A gente até estranha, né? Sim. Porque você tá todo dia ali com aquele óculos, Sim. né? Aí E de repente tu tira. naquele dia tu tiras. As Tira. pessoas até estranham, né? Pô, tá nudo, tá estranho. Tá estranho, o olho tá estranho, né? Mas é isso. Mas os cuidados que ela tem que ter, quais são com a lente? Então, o que eu tava falando? Assim, tipo, o que você tem que ter de cuidado para ter um bom uso? Tem pessoas que se adaptam muito bem à lente de contato e gostam muito da lente de contato. E é muito boa a lente de contato. Primeiramente, higiene. Nunca você vai, digamos, chegar no final do dia, seja lá quando for que você vai tirar sua lente de contato, você vai tirar com a mão suja. Então, higieniza a sua mão, usa o produto que o oftalmologista vai te passar e tira a lente de contato. Aí, Camila, tem muita gente que me pergunta, doutor, eu posso dormir de lente de contato? Poder, pode. Poder não tem. Mas não deve, né? Não deve. Sabe por quê? Me diz uma coisa, qual a utilidade de uma lente de contato com o olho fechado? Nenhuma. Então, assim, aí o que eu falo? Ah, tu chegou ali cansado, tirou um cochilo, esqueceu um dia, legal, beleza. No outro dia não usa. Mas não é que dormir de lente de contato vai te causar um mal, alguma coisa assim. Deve evitar. Mas assim, tem histórias na internet que falam de pessoas que ficaram com ulcerações por ficarem muito tempo. Isso pode acontecer, Augusto? Pode. Então, o mau uso da lente de contato, não retirar a lente de contato, muitas das vezes não usar um colírio lubrificante, que é importante. A lente de contato, para ela funcionar bem, ela tem que sugar a tua lágrima, é mais ou menos desse jeito. Então, imagina que tu tem pouca lágrima, tem doença do olho seco, digamos assim, síndrome do olho seco. Essa pessoa ela tem que lubrificar. Ela pode usar lente de contato? Pode. Tem algumas. Mas tem que estar ali pingando. Tem que pingar colírio, porque a lente de contato ela tem que estar sempre hidratada. Agora, assim, a coisa que eu falo que é mais importante, isso daqui assim, olha, você é proibido de fazer isso com lente de contato. Principalmente Júlio. A gente vai linkar agora com Júlio. Não pode, hipótese nenhuma, tomar banho de piscina, mar, rio de lente de contato. Não pode, é proibido. Pode. Por quê? Proibido. Tu já ouviste falar de ameba no olho? Sim. Ameba no olho é uma tragédia. É uma tragédia. Ela pode, em um caso avançado, fazer você perder o seu olho. Você perder o olho, ter que tirar o olho, ter que colocar uma prótese. Essa é uma informação tão importante, Augusto. Porque assim, eu já vi várias pessoas. Eu uso lente, né? Então eu uso lente e óculos. Eu me adapto muito bem com as duas. Mas assim, essas informações, elas são muito importantes. Porque às vezes a gente tá com lente, pula numa piscina, vai pra praia. Não pode. Aí, e areia? Areia, assim, Porque de uma maneira geral... Não é pra parar na praia, então, lente. Não, você pode ficar de lente, desde que você tenha o cuidado de... Eu já fui de lente para praia, normal, não tem problema. Desde que você tenha o cuidado de evitar pegar no olho. Primeiro que você não pode ficar pegando muito no olho, assim, não é bom, não é aconselhável. Com lente ou sem lente, né? Com lente ou sem lente, porque eu peguei aqui tem uma bactéria, tem um vírus, tem alguma coisa... Bom, levei pro olho. Conjuntivite, é assim que a gente pega a conjuntivite não pega no ar. Por exemplo, eu tenho um paciente que tem conjuntivite. A conjuntivite dele não vai pular no meu olho. Não vai ser pelo Covid, espirro, respiração. É contato, não. É com contato a secreção. Com a secreção. É contato com a secreção. Então você não deve levar a mão no olho. E se levar, meu olho está coçando, tenta dar uma lavada na tua mão, um álcool, alguma coisa assim. Aí tu mexe no olho, alguma coisa. É bom evitar de uma maneira geral. Então a lente de contato, areia, tanto pela lente quanto pelo olho, você tem que tentar evitar. Caiu, tenta pegar um colírio se tiver, se não tiver, pega uma água filtrada, alguma coisa e lava. E é importante, a lente, digamos, a lente caiu no chão, a lente caiu na pia, aquela lente já era, perdeu. Então, assim, a gente sempre recomenda que você tenha as lentes de contato anual, que você troca de ano em ano. Então, aquela lente, o problema é que se você perdeu ela, perdeu aquele dinheiro. Agora, é legal aquelas lentes de contato mensais, que você pega... E assim, é importante também, Camila, falar o seguinte,
lente de contato mensal. Eu abri, eu usei uma vez, depois usei outra vez. Não é contabilizado pelos dias, é de aberto. Tá. Abriu, usei uma vez, passou 30 dias. Despreza. Essa lente, ela não é mais para ser usada. Porque ela perde a qualidade, ela perde a transparência. Ela começa a ficar mais assim... eu sinto que fica mais arenosa, sim, né? Então sim, fica desconfortável, sim, né? E o objetivo não é esse, sim, né? não é esse. E aí você tem que usar uma lente de contato de qualidade, senão você vai acabar largando o negócio. Poxa, é ruim, não sei o quê. Eu, por exemplo, eu não consigo usar lente de contato porque eu tenho olho seco, então me irrita muito. Eu boto, já começa a ficar vermelho, é angustiante para mim. Pode ser o caso dessa seguidora, então, né? Eu prefiro não usar. E é interessante que eu usava, na época da faculdade, eu usava muito a lente de contato. E aí eu fui fazer residência em São Paulo, não sei o quê. Quando eu fui para lá, não sei porquê, não consegui mais usar. Tu te assumiste como um homem de óculos. Pronto, Não, acabou. tô feliz. E eu não posso operar também. Eu não posso. Por quê? Porque a minha córnea é fina. Então, assim, eu gostaria muito de poder tirar os óculos. Se eu pudesse ficar sem óculos, era uma maravilha. Tu tocaste no assunto que foi uma pergunta do Igor aqui, nosso seguidor, e falou assim, que ele usa óculos e que ele queria fazer cirurgia laser. Sim. E qual é o tipo de cirurgia? Sim. E o valor? As pessoas sempre perguntam isso, né? Sim, se é muito caro, se é possível fazer. Olha, começando por essa última pergunta. Com certeza, Igor, é mais barato do que tu ficar trocando de óculos anualmente. Imagina. Plano de saúde cobre cirurgia? Depende do grau. Depende do grau. Acima de um determinado grau, mais ou menos 5, tem alguns outros casos que são um pouco mais, o plano cobre. Mas, de uma maneira geral, como os graus são menores, acaba não cobrindo. Isso daí pode ter regulação para mudar depois, mas, a princípio, tem um certo grau que o plano cobre. E aí tem graus de miopia, grau de astigmatismo que ele cobre, então dá para você corrigir tudo. Que assim, de uma maneira geral, a pessoa pensa, cirurgia de miopia, que ficou conhecida, mas não é só de miopia. Existe o astigmatismo, existe a miopia, existe a hipermetropia, e tudo isso pode ser corrigido. Então, é muito mais barato você fazer a cirurgia e parar, se você quiser, tá? Parar de usar óculos, que aí, digamos que esse óculos eu peguei e quebrou. Rasguei dinheiro, peguei o dinheiro e vou ter que comprar outro óculos. E acaba que a cirurgia, desde que ela seja bem indicada, que você vê muito aquelas pessoas falando assim, eu fiz a cirurgia e voltou. Muito provavelmente pode ser que ela não tenha sido bem indicada a cirurgia. Perfeito. E aí acaba que esse paciente ele não fica satisfeito. E ele é o paciente que, infelizmente... Era o que tinha maior expectativa, né? Ele vai começar de forma justa, ele vai começar a falar mal da cirurgia, sendo que o problema foi que ele não foi bem indicado. O procedimento, né? Não foi bem indicado. Então, a cirurgia que o Igor perguntou é a tal da cirurgia refrativa, que é a cirurgia de retirada de grau, que pode ser feita à medida que o grau ele estabiliza. Não adianta você fazer um adolescente de 15 anos, o adolescente ainda está aumentando, ele tinha 2 de miopia, corrigiu a miopia, com 18 ele está com mais 1. Por quê? Porque ele vai continuar. Então, o grau ele tem que estar estabilizado para você poder fazer a cirurgia. E aí, no seu oftalmo, você vai e aí ele consegue te avaliar isso daí bem tranquilamente. Aí a gente tem mais uma pergunta de seguidor, que é da Antônia, que ela disse que a filha ficou vesga de um dia para o outro. E aí ela está aguardando consulta com oftalmologista. Estrabismo, né? Quais são as principais causas? O que a gente tem que pensar? Criança nasce estrábica é uma coisa. Quando ela fica estrábica, o que a gente tem que alertar para as pessoas? O estrabismo ele pode acontecer em qualquer momento da vida também. Geralmente, quando a criança nasce com estrabismo, algumas vezes o estrabismo ele pode reverter sozinho. Às vezes com a ajuda de exercícios, esse negócio. Funciona exercício? Eu queria fazer esse adendo. Porque eu vou te falar uma coisa bem pessoal. O meu filho ficou estrábico de um dia para o outro. Eu me lembro muito bem que eu estava
fazendo uma sessão de fotos e o pai Sim. dele me ligou assim e falou assim, o Caio tá ficando vesgo. Sim. E ficou apavorado, eu larguei tudo, cheguei em casa. Aí ele teve uma crise de ausência, eu percebia que era uma crise de ausência e o olhinho dele convergia. E aí, assim, eu fiquei desesperada. Aí fui fazer ressonância e tudo. No final, a gente foi para uma UTI. Era uma meningite viral, né? Então, assim, sorte que nós somos pais, né? Que observam, porque atentos e foi Sim. muito rápido e a gente... E meningite, Deus o livre. Meningite. Então, assim, ele ficou com o estrabismo como uma sequela, não teve nenhuma outra, graças a Deus. Se adaptou muito bem ao óculos, mas nem todas as pessoas têm essa visão de entender que um estrabismo, né, de um Sim. dia para o outro é algo grave, né? Sim, e muito grave. Voltando nesse assunto do exercício ocular funciona? Funciona desde que seja prescrito por um profissional adequado. Tem muito paciente que chega falando com a gente, é que eu vi na internet um exercício para tu fazer isso, fazer aquilo. Cara, tipo assim, eu já vi, Camila, exercício para curar catarata, exercício para curar descolamento de retina. Gente, putz, não, isso é um crime, né? Isso é crime, velho. Sabe, isso daí é um absurdo. Mas a gente vê na internet. É o que eu falo, que é a tiquitosação do diagnóstico, né? Sim. Porque, assim, hoje em dia, se você fala, tem TDAH, a pessoa aponta várias coisas e fala assim, eu tenho TDAH, doutora. Ela diz, eu tenho isso, eu tenho glaucoma, eu tenho... Então, assim, são pessoas que não são especialistas, né? São pessoas que, às vezes, leem algumas coisas e que generalizam, né? E a gente precisa da individualidade do cuidado. Quando a gente fala em saúde, a gente tem que pensar no indivíduo, né? E aí, toda essa... Agora, imagina cuidado de descolamento de retina com exercício. Com exercício. Então, assim, o exercício ocular funciona, claro que funciona, para estrabismo funciona, para outras doenças funciona, mas tem que ser prescrito por um profissional... Como é o nome do profissional mesmo? Ortoptista. É junto com o estrabólogo, que é o oftalmologista especializado em estrabismo, estrabólogo. Essa palavra é bonita, né? Estrabólogo. Estrabólogo. Gente, é muito chique essa palavra. É chique e é difícil. E é difícil, né? É difícil de encontrar. O profissional é muito difícil, né? É difícil de encontrar. Em Belém, é bem difícil. Em Belém é difícil, não é fácil. O estrabólogo, mesmo porque estrabismo, eu vou te confessar um negócio. Eu não gosto. Até em São Paulo é difícil de achar, tá? Eu não gosto. Assim, estrabismo é uma parte que eu não gosto muito. Então, assim, eu não sei. Então, quando eu pego um paciente com estrabismo, eu encaminho. Porque não é difícil, é muito difícil o estrabismo. Então, assim, você tem que levar no profissional adequado e tal, junto com o ortoptista, que é o técnico, digamos assim, que ele vai te ajudar, ele vai ajudar o estrabólogo a fazer esses exercícios oculares. Dá para resolver muitos estrabismos desse jeito. Então, assim, tu tinha perguntado, então vamos lá, a criança nasceu, ela pode ter estrabismo, a maioria das vezes ele se resolve com exercício, alguma coisa. Quando que aí a criança está normal, a criança, o adulto, seja lá que idade for, começou a desenvolver o estrabismo, o que eu tenho que pensar? Causa neurológica. Porque... Excluir essa causa neurológica é a primeira coisa, né? Porque tem alguns músculos no nosso olho que eles estão intimamente relacionados com alguns nervos cranianos. Então, por exemplo, como o teu filho teve, ele teve uma meningite, isso afetou de alguma forma o sistema nervoso central e causou uma alteração na musculatura extraocular dele. Isso daí pode ser tanto permanente ou temporário. Tá entendendo? Então, aí dá para resolver com exercício, com óculos. Tem uns óculos, não sei se talvez tu já tenha ouvido falar, porque o teu filho teve, com prisma. Que adapta, né, essa visão. Eu não sei passar isso daí. É difícil passar isso daí. Não é fácil. E assim, tem que ter muito jogo de cintura, porque criança... Eu atendo muita criança, eu sei atender criança, tem que gostar de atender criança, mas... Gostar de atender a criança e ter paciência com o pai, né? Esse que é o problema. Quando a gente lida com criança, a gente tem que ver o pai, né? Mas você tem que ter paciência porque você tem que saber extrair. Então, assim, uma vez eu vi... Isso é interessante, aqui é um negócio para confidenciar. Uma vez eu vi um episódio de um desenho animado da Peppa, ela ensinando como fazer, como a criança burlar
que tem um grau pro oftalmologista passar um óculos para ela. Existe esse episódio. Essa Pepa tá muito, né? Existe esse episódio. E aí ela mostrava... Porque também as crianças gostam de usar óculos. Gostam, Os porque adolescentes usam sem grau porque fica... É vê cool, é legal. Ver o amiguinho usando, aí usa durante um mês, é isso. Então, assim, eu tenho muito paciente que a gente pega e assim, às vezes tá ali na cidade de 8, 9. Ah, tá enxergando bem. Não, tá horrível. Aí eu boto um grau assim, tu quer usar óculos? Aí a criança chega, brilha o olho, quero. Aí eu já... Tem maneiras de você saber como diagnosticar se realmente a criança tem ou não tem. Então, esse profissional, ele tem que ter esse feeling para saber se realmente usar óculos errado vai aumentar grau. Não, isso é mito. Tipo assim, quais são os mitos? É interessante a gente falar desses mitos. Pois é, a gente tem um quadro sobre mitos, e esse é o que eu queria falar contigo. Começou a usar óculos, vai usar óculos a vida toda? Isso é fake ou é um fato? É uma meia-verdade. É uma meia-verdade. Por exemplo, eu comecei a usar óculos com 17. Eu precisava, 16, 17. Eu precisava. Eu uso desde então e eu nunca fiquei sem óculos na minha vida. Agora, tem algumas pessoas que acabam o grau mudando. Então, assim, tipo, uma criança com 14 anos tem um grauzinho, às vezes, durante a vida dela, ela começa a diminuir o grau e aí ela não precisa. Agora, assim, é fato, isso é fato, que depois que você coloca o óculos de perto... Ah, tô com 40 praticamente. Não tem mais retorno. Acabou. É igual como você... Quem não usou, isso é interessante. Quem não usou, gente, é porque vai precisar usar, né? Sempre vai usar. Então é interessante que, assim, quanto mais cedo você usar o óculos, eu sempre falo assim, o paciente chega ali por volta de 39, 40, 41. Aí ele, Augusto, meu grau, eu tô enxergando ruim de perto. Eu sempre pergunto a primeira coisa, vem cá, tu consegue te virar sem óculos? Eu acho desconfortável, E né? aí a pessoa fala assim, consigo me virar sem óculos. Então fica sem. Porque da feita que tu começares a usar um óculos, já era. Botou um óculos, puta, isso aqui é assim que é o mundo, você vai usar. Então, ao contrário do que as pessoas pensam, se eu não usar óculos, isso é um mito. Se eu não usar óculos, meu grau vai aumentar? Não. O que acontece muito é que quando você usa óculos, é legal você enxergar bem. Então, quando eu tinha 16 ali, é confortável. Eu sinto essa necessidade. Usar óculos é confortável. É legal. Só que aí tem o ônus que você tá com um negócio no rosto. E aí, tipo, a lente suja, você sai de um lugar para o outro, embaça. Então é meio chato. Para mim isso não me importa, porque como eu te falei logo no início, eu não enxergo nada. Então, assim, eu não conseguiria dirigir, não conseguiria trabalhar, não conseguiria ver uma televisão. Virou uma necessidade, né? Não conseguiria fazer nada. Então, é mito que, usar óculos, e assim, tem uma outra coisa assim, a validade. Qual é a validade do óculos? Não existe uma validade do óculos. Você tem Mas que tem uma periodicidade que tu tem que ir no uma oftalmo. periodicidade. Você tem que... a criança usou óculos, o adolescente, o adulto usou óculos, vá todo ano no oftalmologista. Agora, necessariamente você vai ter que trocar óculos? Muitas das vezes não. Pode ser que o grau não tenha mudado. Não tenha mudado e você não vai ter necessidade. Olha, Augusto, tem mais um aqui de se é fato ou é fake. Tela, celular prejudica a visão? Muito. Na verdade, não é que prejudica. Vamos lá. Eu tenho 41. Quando eu tinha 10 anos de idade... Na minha escola, na minha sala, era um ou outro que usava óculos. Até ganhava o apelido, 4 olhos, não sei o quê, não sei o quê. É porque era visto como nerd. Hoje as coisas, graças a Deus, mudaram. Então as pessoas gostam de usar óculos, acham até legal, né? 10 anos de idade, a sala, metade usa óculos. Qual a diferença, Camila, de 30 anos atrás para agora? Celular, tela. Então, a tela, o uso, e assim, eu não estou criminalizando, não estou fazendo juízo de valor de se
pode, se não pode, alguma coisa. As telas estão na nossa vida, para trabalho, para estudo, para lazer, Hoje, seja gente, lá para que depende, for. elas estão completamente inseridas ali, né? Não no tem nosso como, dia. não tem como. Tu tem filho, tu sabe que muitas das vezes ele, época da pandemia, como é que ele estudava em tela? Ah, não vai usar a tela, então não vai estudar. Não vai estudar, não tinha outra Tu forma. tá entendendo? Então, é muito interessante que as telas, elas têm que saber serem usadas. Isso é fato. Você E não quais pode... são as dicas, então, de uma tela para a gente saber que ela, assim, como usar bem a tela ou diminuir o prejuízo do uso de tela? Sim, interessante. A criança, o adolescente, ele pode ficar na tela? Pode, mas é interessante ele fazer pausas. Existe, para cada idade, tem uma tabelinha de quanto você pode deixar seu filho com telas, enfim. Mas o importante é, digamos assim, digamos que a criança vai estudar ou vai ter o lazer. Ah, meu filho, olha, você pode ficar durante 1 hora, 2 horas por dia, sei lá, com tela. Não é 2 horas, não são 2 horas seguidas. Você faz uma pausa, 30 minutos, 40 minutos, dá uma pausa de 20 minutos para a criança descansar o olho. Criança, o adolescente, o adulto. Todo mundo, né? Tipo, você tá ali, você é aquele profissional que trabalha ali na frente do computador o tempo todo, pá. O que é interessante você fazer? Dá uma pausa. Você para de olhar para a tela. Você pode ou olhar para o horizonte, ou você pode simplesmente fechar o olho assim. Quando você coloca a mão assim e fecha o olho, você sente que a musculatura ela relaxou. E aí você fica alguns minutinhos ali de olho fechado, isso vai relaxar a tua musculatura. Tanto é que é interessante que no final do dia tem muita gente que fala, doutor, eu começo o dia, estou enxergando bem. Aí à no noite final já... do dia já está fraco, porque a musculatura do olho, ela cansa como qualquer musculatura do nosso corpo. Então, dentro do nosso olho, nós temos um músculo que faz ele dar o foco. O problema é esse foco que você vai começando a perder com a tal da vista cansada. Então, isso vale para criança, para adolescente, para adulto. Você tem que dar algumas pausas. Então, se eu pudesse dar uma dica, seria de, em vez de a criança ficar um longo período direto no celular, fica meia hora. Aí é combinação de pai com seus filhos, enfim. Fica meia hora, descansa 15, 20 minutos, depois fica mais um pouquinho. Tem que ter esse jogo de cintura para que a criança ela relaxe um pouco da musculatura ocular dela. A gente não pode sair daqui sem falar sobre um assunto que é muito mais frequente no verão, que é a conjuntivite, né? Sim, conjuntivite. E aí, como é que a gente consegue suspeitar? Porque assim, geralmente fica vermelho ali o olho, né? Como é que a gente suspeita? O que a gente tem que fazer imediatamente? Se a gente está aí de férias e de repente nota uma mudança no globo ocular, o que a gente tem que fazer, Augusto? Primeira coisa, assim, tô com suspeita de conjuntivite. Meu olho ficou vermelho. É importante falar que, primeiramente, a maioria das conjuntivites são virais. Então, a maioria das conjuntivites você não precisa usar antibiótico, nenhum outro medicamento. Como qualquer infecção viral, muitas das vezes o corpo humano mesmo vai se encarregar de debelar essa infecção. Então, desconfiou que está com conjuntivite? Eu acho que eu estou com conjuntivite. Pode ser viral, geralmente, a maioria pode ser alérgica. É muito comum nesses meses de chuva, meses de calor, você ter uma conjuntivite com fundo alérgico. A primeira coisa, vai no oftalmo, tenta marcar uma consulta. Não conseguiu marcar uma consulta, evita contato. Então, a conjuntivite, ela passa muito pelo contato. Então, legal, estou em casa. Óculos é um contato? Porque, por exemplo, eu vejo muitas pessoas compartilharem óculos, né? Peraí que eu vou tirar uma foto. Aí pega um óculos aqui e o outro, Totalmente. Porque aquele óculos, a pessoa pegou ali, aí você triscou aqui. Já pronto, já contaminou. Aí você vai passar 30 minutos, vai pegar no olho, já era. Pode ter pego a conjuntivite. Então, esse momento é muito comum. Então, aí beleza. Aí, de uma maneira geral, a principal dica que eu daria para quem tem conjuntivite, fora de procurar um oftalmologista, é não passar nada. Não chega e vai na farmácia, me passa alguma coisa aí para conjuntivite. Porque pode ser que aquele medicamento, aquele colírio que pode parecer inofensivo, ele pode gerar alguma outra coisa. Pode até aumentar a tua pressão. Então, conjuntivite, o que tem que fazer? Limpeza com água fria, soro, água filtrada, fria, evitar o contato. Fria gelada? Ou
Fria. Não precisa ser gelada. Água fria. Não é água quente, então tem que ser fria. E assim, sempre trocando a água. Então pega um algodão, uma gaze, limpa, faz a compressa, joga fora. Perfeito. É importante ter aquele você ficar afastado. Então, assim, por exemplo, às vezes não dá alguma coisa assim, mas não compartilhar utensílios. Deixa seu travesseiro, deixa seu utensílio pessoal afastado e lavar muito a mão. Muitas das vezes a gente precisa... eu preciso ir no supermercado, tô com conjuntivite, eu vou morrer de fome? Claro que não. Mas aí você vai lá, limpa bastante sua mão, porque é dessa forma que tu vai passar para alguém. Sempre limpa a mão com álcool e aí você evita de disseminar, que é muito comum essas ondas de conjuntivite. Aí, de repente, alguém tem, aí todo mundo do hospital, todo mundo da casa, todo mundo tem. E é muito contagioso. De uma maneira geral, a conjuntivite ela demora ali uns 5 a 7 dias para passar. Geralmente é difícil não passar para o outro olho. Então a pessoa começa no olho e depois vai para o outro. Tem conjuntivite, eu já tive conjuntivite que durou um dia, já tive conjuntivite que demorou 17. Varia muito isso daí, varia de pessoa para pessoa. Assim como uma gripe. Tem gripe que eu costumo falar que a conjuntivite é a gripe do olho. Então tem gripe que a gente, melhora em 2 dias, tem gripe que a gente fica 40, a gente fica uma semana, 10 dias gripado. Conjuntivite é a mesma coisa. Infecção viral, uma hora é autolimitado, uma hora ela vai passar. Vai melhorar. A gente está se encaminhando aqui pro final, né, do Frontcast. Eu queria que tu deixasses aqui, principalmente por causa do verão, quais são as dicas que você dá como oftalmologista para a gente manter a saúde ocular agora no verão? Óculos de sol de qualidade. Cobertura, é importante você usar um boné, um chapéu, alguma coisa. E se tiver no sol, evitar ficar muito exposto ao sol. Óculos sem qualidade, ele pode até ser um malefício. Além dele não proteger dos raios solares, ele às vezes funciona como uma lupa. Ele magnifica aquele raio solar e pode atrapalhar. Ele não vai causar imediatamente um problema, ele vai causar um problema no futuro. Então, óculos de sol de qualidade, evitar, assim, a pessoa passa muito protetor. Então, passa protetor no rosto, legal, passa. Evita, tem cuidado para não passar no olho, porque pode cair e aí vai arder. Se cair no olho, lava, tranquilo, normal. Aquilo ali não vai causar nenhuma cegueira, alguma coisa assim. E evitar pegar nas coisas e colocar a mão no rosto. E assim, a criançada, ela pode, não tem problema, pode ficar no celular, pode, mas pais, aquela maneiradinha, dá um tempo, deixa a criança também controle, fazer... né? Um controle de tempo. Vai brincar de bola, vai fazer alguma coisa, ela pode, é legal, é muito interessante. Eu gosto de videogame, eu gosto de muitas das vezes ficar no celular, mas você tem que dar uma pausa. Isso daí é fato, isso daí é muito importante, principalmente para as crianças que vão ficar agora de férias, já estão de férias, para quando voltarem não terem esse problema ou poder aumentar o grau de uma forma mais permanente. E Augusto, onde as pessoas te encontram? Bom, eu tenho a minha rede social, né? Meu Instagram é Augusto Almeida, tá? Então eu sou médico oftalmologista. Minha especialidade é glaucoma, catarata e plástico ocular. Aquela pelezinha, enfim, aquele negócio assim. E eu trabalho em vários hospitais de Belém, enfim, e quem está patrocinando a gente, quem está oferecendo é o Hospital Belém, que aí é importante que eu trabalho lá, enfim. Então as pessoas podem me encontrar lá, podem me encontrar nas redes sociais. Eu só tenho Instagram, não sou muito instagramável, esse negócio ainda não... Eu não sou um pouco avesso a essas tecnologias, enfim. Mas meu Instagram é Augusto Almeida e é isso aí. Augusto, muito obrigada pela tua presença, Obrigado pela vocês. Generosidade de passar tanto conhecimento. E você aí que tá vendo a gente no Frontcast, tem vários episódios anteriores. E se você não segue ainda o YouTube e não segue as nossas redes sociais, faça agora, vai lá, dá um clique e comece a seguir. A partir de agora e veja muito mais conteúdos de saúde, negócios e bem-estar. E os anunciantes desse podcast são a Rede Adventista de Saúde, a Farmácia Tem Tudo Popular e o Laboratório e Clínica São Moreno.